Alô pessoal, muito boa noite, está no ar o REC TV Esportes aqui na Rede em Torno de Comunicação. Muito boa noite a você, um grande abraço, obrigado pela companhia de sempre aqui na Rede em Torno de Comunicação, você que sempre nos honra com a sua grande audiência, viu? Vem pra cá, a partir de agora a gente fala bastante de futebol. Olha, tem a seleção brasileira que saiu da seca depois de 5 jogos sem vencer. O Brasil finalmente venceu. Alô Tite! Vai respirar um pouco mais aliviado nesse fim de ano, né, Tite? Esse que foi o último compromisso da seleção brasileira, né, neste ano, né? Agora só no ano que vem, mais 2 amistosos e aí depois já é valendo pontos, né, pela eliminatórias para a Copa do Mundo lá do Catar. Também vamos falar de futebol amador aqui de Cidade Ocidental e, claro, do desfecho da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem vai me ajudar a falar sobre todos esses assuntos é ele aqui, ó, o locutor do povo aqui de Cidade Ocidental, José Florentino, a quem eu cumprimento agora. Tudo bom, Zé? Tudo bem, Jânio Gomes, tudo bem você aí de casa, né? Enfim, o Brasil ganhou uma, né? Não é de se alegrar não, viu, gente? Ganhou da Coreia do Sul. Obrigação, né? Há muito tempo, né? Obrigação e há muito tempo. Como era a obrigação ganhar de Senegal, como era a obrigação ganhar de quem mais? Senegal, Nigéria, Peru, né? Peru. A gente já dá para aceitar só a derrota para a Argentina, né? Aceitar parcialmente, né? Teria que ter jogado bem, pelo menos, né? Mas enfim, ganhou da Coreia do Sul 3-0, né, Jânio? 3-0. Acompanhou o jogo, mas para mim ainda está longe de ser o Brasil que o torcedor brasileiro quer ver. Antes da gente continuar esse assunto, só lembrar que hoje, excepcionalmente hoje, estamos transmitindo apenas no Facebook, estamos com um teste lá no YouTube, né? Mas amanhã a gente volta normal, transmitindo simultaneamente no Facebook e no YouTube. Hoje você fica com a gente somente aqui no canal da REC TV, na página, né? No Facebook. O resultado, José Florentino, foi 3-0 para a seleção brasileira. O primeiro gol do Lucas Paquetá, jogador que foi revelado pelo Flamengo, está na Inter de Milão, né? Vestiu a 10, foi muito criticado no jogo passado, porque vestiu a 10, olha só, estamos falando da camisa mais pesada do futebol mundial, a 10 da seleção brasileira. O Paquetá vestiu essa camisa 10 no jogo passado, não jogou nada, né, contra a Argentina. E agora, jogando contra a Coreia, fez o gol, teve boas participações dentro da partida, né, mas vence a Coreia por 3-0, então gols do Lucas Paquetá. O Felipe Coutinho fez um gol de falta, coisa que não acontecia há muito tempo. Há muito tempo o Brasil não conseguia fazer um gol de falta e hoje o Coutinho, uma belíssima cobrança. E depois o Danilo, no segundo tempo, fechou o placar em 3-0. Eu vou pedir ao Duarte para rodar os melhores momentos dessa partida, né, da seleção brasileira, e aí você vai comentando mais o que significa, José Florentino, esse resultado da seleção brasileira. Aí na tela para você os melhores momentos. Um resultado, hoje eu diria que um resultado normal, né? O Brasil ganhar 3-0 da Coreia não quer dizer que o Brasil esteja excepcional, de forma nenhuma, né? Ele tá aí o gol do Lucas Paquetá, o Lucas Paquetá fazendo de cabeça, né? E parece que foi lá embaixo a bola, né? É um peixinho, né? Cruzamento. Olha a bola, ó. Nossa senhora. Belo gol, né? Dentro da pequena área, né? Parece que ali o goleirão também ficou plantado dentro do gol. É que é uma bola rápida. É rápida. É um mini escanteio, né? É verdade. E aí você vê a Coreia ainda chutando de longe, né? Dando trabalho ali o goleirão do Brasil. Depois a Coreia novamente, ó, Jânio, a Coreia atacando sempre. Bolas perigosas, né? Chutou ali em diagonal, a bola saiu. Exatamente. Então o Brasil não atacou sozinho, não. Olha, mais um ataque, o goleiro da Coreia agora interceptando a bola. Eu tenho aqui, ó, o scout da partida, foram 16 chutes a gol. Olha a falta, olha o gol de falta. Belíssimo Esse gol. Foi do Felipe Coutinho? Exatamente, belíssimo gol. Belíssimo gol. Foram 16 chutes a gol do Brasil, 13 da Coreia. Chutes a gol, chutes que foram a gol. 4 do Brasil, 5 da Coreia. Posse de bola, 57% Brasil, 43% Coreia. E aqui ainda escanteios 5-5. Quer dizer, foi um jogo pelos números equilibrados. Se você repetir aí os chutes que foi direto pro gol, foi 5 do Brasil. 4 do Brasil, chutes certos, né? Gol. 4 do Brasil,
5 da Coreia do Sul. Olha esse lance, Jânio Gomes. Olha, a bola pegou na trave. Lance de pelada. Né? Rapaz, que é isso, rapaz? Foi incrível isso daí, viu? Enfim, o Brasil chutou ao todo 18? 16 contra 13. Mas o aproveitamento da Coreia foi golaço do gol, dos chutes em direção ao gol foi melhor, né? Sim. Porque ele acertou de 3, acertou 4 e o Brasil 16. Olha que golaço 5. Aí. Golaço. É o gol do Danilo. Teve um desvio, teve? Não, o goleiro que tocou nela, mas não, foi muito forte, né? Foi forte. Não dava. Não dava, foi muito em cima e foi uma bola muito forte. Então, só para confirmar, 16 chutes do Brasil, 13 da Coreia do Sul. Aí chutes que foram a gol. O primeiro aqui é tentativo, que vai para fora e tal. Chute, aí chutes, é o geral, né? Chutes certos, 4 para o Brasil, 5 para a Coreia do Sul. Ou seja, a Coreia acertou mais o gol, só que o Brasil foi mais eficiente nas conclusões. Olha, como é que pode, né? Enfim, a pontaria do Brasil não está lá essas coisas, né? Apesar de ter feito 3 dos 4, mas ele acertou menos o gol e chutou mais, né? A verdade é essa. Mas enfim, ganhou de 3-0, né? Um resultado que há muito tempo que a seleção brasileira está precisando. Dá uma aliviada. Mas assim, não quer dizer que o Brasil, voltou a ser o Brasil. Não. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Está muito longe para ser um Brasil que a gente espera que seja dentro de campo. O Brasil tem muito mais futebol. Eu diria que hoje também não dá para cobrar que ganhasse demais. Não está jogando contra um adversário morto também. A equipe da Coreia sempre foi uma equipe que disputa a Copa do Mundo, que já teve semifinal de Copa do Mundo, enfim. Ela diria que o torcedor tem uma noção de uma nota de 1 a 10, né, entre seleções mais fracas e seleções melhores. Eu diria que ela está no 6, no máximo no 7. Né? É por aí. Ela não passa metade ali da prateleira. Nos seus melhores momentos, eu acho que ela está no 7. É por aí. Ela não passa disso. Né? Já uma Argentina não. A Argentina, por mais que muitas vezes está jogando mal e tudo, mas sempre é beirando o 9, o 10, porque a Argentina é um time pesado, né? Então, por isso que a gente estava falando agora há pouco que a derrota para a Argentina não dá para engolir, mas dá para relevar, né? Agora, empate de Senegal, empate de Nigéria, aí realmente já passa dos limites, né? Para você que não viu o jogo, eu também não vi, mas eu vi depois os melhores momentos. Na verdade, eu esqueci do jogo, foi pela manhã, eu esqueci. Quando eu fui ver, já tinha acabado. Mas o Brasil começou o jogo com o Alisson no gol, a linha de defesa com o Danilo na lateral direita, os 2 zagueiros, Marquinhos e o Éder Militão, e na esquerda o Renan Lodge, que foi o melhor jogador em campo. Lateral esquerdo, Renan Lodge, que foi a novidade, convocado pela primeira vez e foi muito bem. Aí o Fabinho, outra novidade, tiveram algumas alterações em relação ao jogo passado. O Fabinho é uma dessas novidades. O Arthur também na cabeça de área. Aí mais à frente, Gabriel Jesus, Lucas Paquetá e o Felipe Coutinho. E no ataque, o Richarlison. Esse foi o time inicial da seleção brasileira. Como eu disse, foi o último compromisso, né, do Brasil antes da virada do ano. Agora vai ter um tempo aí para refletir. Os jogadores voltam a representar suas respectivas equipes. Aí no ano que vem, lá para fevereiro, aí faz mais 2 amistosos e depois a gente traz aí os adversários, e aí na sequência já começam as eliminatórias para a Copa do Catar. Catar, que foi o país, aliás, o Brasil jogou em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, mas é ali pertinho do Catar onde vai ser a próxima Copa do Mundo. Vamos esperar que nos próximos 2 amistosos que tem antes das eliminatórias, né, o ano que vem, o Brasil se acerte melhor, né, para quando chegar nas eliminatórias já chegar com a equipe mais ou menos definida, né? É verdade. Você não pode testar jogador em eliminatória mais, até porque eliminatória é classificatória para a Copa do Mundo. E o Brasil jamais ficou fora de uma única Copa, né, Jânio? Não, é a única seleção brasileira você vê que disputou todas as Copas. O torcedor aí de casa tem uma noção, é a única seleção que nunca ficou fora de nenhuma Copa e é a única seleção que é pentacampeão do mundo. Então a responsabilidade é grande. É por isso que quando ele joga, nós brasileiros cobramos uns bons resultados e cobramos jogos com melhores qualidades, porque o Brasil carrega um peso
né? Ele não é uma seleção qualquer. Né? Ele carrega um peso e por isso a gente cobra que sempre esteja jogando bem, que sempre esteja jogando de uma forma organizada. Que nesses jogos passados a gente viu muita coisa, parecia um time peladeiro. É verdade. Né? Pelo amor de Deus. Então, eu acredito que esses 2 amistosos no início do ano, o Tite vai conseguir organizar melhor e quando chegar nas eliminatórias já chega com a equipe mais ou menos definida, porque o que tinha de testar já testou. Né? É verdade. De seleção, vamos fazer o seguinte, fazer um pequeno intervalo. Então, um probleminha aqui no retorno, aqui, um barulhozinho. Vamos fazer um pequeno intervalo, na sequência a gente volta para falar da Série A do Campeonato Brasileiro, que tivemos 2 jogos ontem, completando a 33ª rodada. Rapidinho a gente volta. A educação profissional e tecnológica abre novos caminhos. A gente estuda o que gosta e termina o ensino médio já com uma profissão. É mais emprego, mais renda e mais oportunidade. O Ministério da Educação vai fortalecer a educação profissional e tecnológica com o programa Novos Caminhos. Mais gestão, mais capacitação, novos cursos com foco nas demandas do mercado e nas profissões do futuro. Saiba por que escolher educação profissional e tecnológica em mec.gov.br. Você, empresário da Cidade Central e região, agora conta com um jeito simples e direto para falar com seus clientes e fazer o seu negócio decolar. O custo-benefício que você procura na hora de anunciar está aqui no REC TV Shop. O seu produto ou serviço apresentado direto do seu estabelecimento é garantia de excelentes resultados. Aproveite as condições e pacotes especiais de inauguração da REC TV. Vem com a gente! Legal, estamos de volta com o nosso REC TV Esportes aqui pela Rede em Torno de Comunicação. Compartilhe o nosso link aí, ó. Estamos ao vivo no Facebook da REC TV. Amanhã a gente volta com a nossa transmissão normal também no YouTube, viu? Agradecer a você mais uma vez pela companhia, pela audiência. Continue conosco. Temos o nosso WhatsApp também que você pode interagir conosco aí, tá bom? Seja sempre bem-vindo. Você que é a razão maior do nosso trabalho. Ô José Florentino, a gente ainda não tem matematicamente o campeão do Campeonato Brasileiro, que não acabou ainda, faltam 5 rodadas, né? O Flamengo está muito próximo de chegar a essa condição, né? Por tudo que fez ao longo do campeonato, mas nós temos o primeiro rebaixado, o Avaí. Ontem o Avaí empatou em 0-0 com o Cruzeiro. Depois eu quero que você fale do rebaixamento do Avaí, mas também do que significa esse empate do Cruzeiro em casa contra um time que foi rebaixado exatamente nesse jogo. E tivemos também o empate do Vasco, que está ali ainda, de repente, sonhando em beliscar uma vaga na Libertadores, contra o Goiás. O Vasco vencia até os 51 minutos do segundo tempo, mas aí o zagueirão do Vasco, o Oswaldo Henriques, meteu o pé na bola, empatou para o Goiás, né? Esse empate em 1-1 que teve sabor de derrota para o Vasco, exatamente porque vencia até os 51 do segundo tempo. O que significa principalmente esse empate para o Cruzeiro e também o rebaixamento do Avaí? Primeiramente falando do jogo do Cruzeiro, o Avaí, eu até tive a oportunidade de escutar pelo rádio um pouquinho, né? Os caras estavam felizes lá, os nossos colegas da imprensa de Minas? Senhora, rapaz, os caras só não estavam espraguejando, era muita revolta, sabe? Porque, na verdade, o Avaí ontem só matematicamente confirmou, né? Mas a gente já sabia que não havia saída para o Avaí. O Cruzeiro entrou em campo, dentro de casa, precisando do resultado. Se ele ganhasse, passava de quebra o Fluminense, que mesmo assim com o empate ele empurrou o Fluminense para o rebaixamento, mas ele ficou logo ali, né? Ele passava o Fluminense, ele passava o CSA, ele passava o Botafogo, né? Ele jogava essas 3 equipes para trás e ele dava um pulo lá para frente. Todo mundo ali já contava com a vitória do Cruzeiro, até porque o Avaí já não faz que nem diz o outro, já estava rebaixado, só ontem confirmou matematicamente. O que acontece? Não conseguiu ganhar do Avaí. Eu considero esse jogo do Cruzeiro um tropeço, porque só faltou perder.
mas é um tropeço, porque esses 2 pontos, o torcedor do Cruzeiro pode ter certeza que esses 2 pontos que ele perdeu ontem dentro de casa para uma equipe rebaixada, vai ter um custo muito alto isso aí. Vai ter um custo muito alto, porque o que acontece? Ele deixou escapar 3 pontos dentro de casa, que agora ele ficou ali encostado no Fluminense, tá logo em seguida, né? Exato, ele está com 36 contra 35 do Fluminense. Pois poderia estar numa situação muito melhor. Não, empurrava CSA e Botafogo para baixo, ele passava Ceará, os 2. né? Ceará, aliás. Então o que acontece? A próxima rodada, se o Cruzeiro tropeçar e o Fluminense ganhar, quem volta para o rebaixamento? O Cruzeiro. Exatamente. Então, esses 2 pontos aí perdidos pro time rebaixado, pro Avaí, foi um prejuízo danado. O torcedor do Cruzeiro não engoliu, viu, João? Saiu revoltado de campo porque realmente não dava para engolir isso aí, não. De fato não dava para ser diferente, não. A indignação justificava, porque empatar em casa com um time, né, que foi rebaixado. Não tem jeito. O Cruzeiro, que é um dos poucos que jamais foram rebaixados, né? O Cruzeiro, São Paulo, Flamengo e o Santos. São essas 4 equipes que jamais foram rebaixadas, né? E agora o Cruzeiro caminha a passos largos rumo ao rebaixamento. Tem um outro problema, eu vou falar sobre isso amanhã, até porque eu esperei um pouco mais para saber exatamente o desfecho dessa situação. Mas há uma suspeita de que um jogador do Vasco teria atuado de forma irregular em pelo menos 10 partidas dentro do Campeonato Brasileiro. Um jogador que era do Bahia, que foi emprestado para o Atlético Mineiro, jogou apenas uma partida, depois voltou para o Bahia e depois foi contratado pelo Vasco da Gama. Amanhã eu trago isso com mais detalhes, porque é uma situação que saiu agora há pouco da imprensa nacional. O que significa isso? Que o Vasco, se confirmada a irregularidade desse jogador, o Vasco pode perder, me parece que até 42 pontos. E aí, se isso acontecer, meu irmão, já está rebaixado. Vai mudar, já está rebaixado, porque o Vasco hoje, o Vasco tem 44 pontos. Fica com 2 pontos. Com 2 pontos. Então, eu estou falando isso aqui de forma genérica, porque, primeiro, que é um assunto novo. Não, e depois envolve um rebaixamento de um clube. E não há ainda. A CBF vai cuidar disso com muito cuidado, né, Jânio? Porque dúvida. Envolve um rebaixamento de um clube. Né? Um clube que hoje, com 44, praticamente deixou escapar ontem a vitória mais importante para sair da zona de vez, né? Do risco. Mas mesmo assim ele estava praticamente fora do risco do rebaixamento. Se confirma de perder 10 partidas, 42 pontos que ele perde, né? Pode perder até 42 pontos. É o rebaixamento de um clube, então tem que tomar cuidado, né, e se apurar. Agora, se realmente confirmar, o regulamento é claro, né? É claro. Então... porque assim, surgiu hoje, ainda é especulação, mas tem um fundo de verdade nisso aí. E os clubes que estão nessa zona do rebaixamento, eles estão esperando para ver se vão precisar ou não entrar com recurso. Aí, entrando com recurso, o tribunal vai julgar. E pelo que eu consegui colher de informação, se realmente concretizar a irregularidade do jogador, o Vasco já vai ser rebaixado. Mas eu falo isso com cuidado, com cautela, porque é um assunto que merece a gente e está sendo apurado analisar. Ainda, exatamente. Né? Então amanhã ou depois, com calma, a gente vai checar melhor essa situação, dar uma olhada nas súmulas dos jogos, para saber se realmente esse jogador atuou ou não de forma irregular. Agora é um susto enorme para a torcida do Vasco. Esse jogador, Jânio, ele conseguiu atuar em todas as partidas do Vasco? Porque não, foram 10 partidas. Provavelmente é só as partidas ao qual ele atuou, né? Caso aconteça irregularidade. Exatamente. Ele teria participado, porque assim, o regulamento 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele fala, se o jogador jogar... ele não precisa nem entrar em campo. Se ele for relacionado, sentar no banco, e ele não estando irregular, o clube já é punido. Qual é a punição? Por exemplo, eu sou um jogador do Flamengo. Um exemplo aqui para você entender. Sou jogador do Flamengo. Aí, alguma coisa no meu contrato não está certa, né? Então, eu estou irregular ainda. De repente, o meu nome não apareceu no BID, que é o Boletim Informativo da CBF. Que para o jogador ter condição de jogo... o nome dele tem que constar no BID, que é um sistema online da CBF, né? Aí, supondo que eu seja um jogador do Flamengo que esteja irregular. Aí eu fui relacionado, fiquei no banco de reservas, nem joguei.
mas eu estive à disposição do treinador, poderia ter entrado. Então, é considerada atuação e para isso o clube pode ser punido. Qual é a punição? Primeiro, perde 3 pontos só pela irregularidade, já perco 3 pontos. Se o meu time tiver vencido, ele ganhou 3 pontos. Então eu perco 3 pela irregularidade, mais os 3 pontos conquistados no jogo. Se for empate, eu perco os 3 da punição, mais 1 ponto, que é o que vale a um empate. Então, pelo que eu chequei, foram 10 jogos. Desses 10 jogos, pelos 10 jogos são 30 pontos. 30 pontos, 3 pontos cada jogo, cada irregularidade, 30 pontos. E nesses 10 jogos o Vasco conquistou 12 pontos. Então ele perdia 30 pontos, mais 10 pontos, mais 12 pontos, ao total 42 pontos seria a punição do Vasco, se realmente esse jogador tiver jogado de forma irregular. É um susto muito grande para o Vasco, que vem fazendo um bom trabalho. Rapaz, né? Ave Maria, né? Se isso realmente se confirmar, é um balde d'água na torcida do Vasco, no torcedor do Vasco. Ave Maria. Eu faço que nem diz o outro, não quero que se confirme, viu, Jânio? Porque é jogar um clube no rebaixamento de vez. O nome desse jogador é o Cleiton. É o Cleiton. Mas se está no regulamento, né? Se ele realmente entrou de medida de forma irregular, não vai ter jeito. Né? Eles vão buscar, até porque tem outras equipes interessadas nisso daí também, né? Principalmente o próprio Cruzeiro, que está o último saindo do rebaixamento. Fluminense hoje, no caso, Vasco cairia, Fluminense saía no momento. Né? Então, olha aqui só a notícia rapidamente, para resumir o que eu falei, né? O Cleiton, ele começou o Brasileirão inscrito pelo Bahia, onde estava sob empréstimo do Atlético Mineiro. Então ele era do Atlético Mineiro, foi emprestado ao Bahia. Depois ele voltou para o Atlético e aí jogou uma partida e foi para o Vasco, né? Então, ele pode ser aqui, enquadrado no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A gente vai checar com calma, mas a notícia é essa, ainda de forma extraoficial. O Cleiton poderia ter jogado, pode ter jogado de forma irregular pelo Vasco da Gama. Se isso se concretizar, o Vasco pode ser punido, inclusive sendo rebaixado para a segunda divisão. Aí vamos esperar se confirmar ou não, né? Porque exatamente. Sério, vamos botar aqui. Eu falaria do jogo do Vasco, né? Isso, exatamente. O jogo do Vasco ontem. Você falou para mim ali nos comentários que o Vasco sonharia beliscar Sul-Americana. Libertadores. Tem que falar pro jogador, como é o nome dele que fez o gol contra, Jânio? Que você citou Deixa eu puxar aqui de novo, que eu tinha fechado. Uma infelicidade muito grande, né, gente? Você tá ganhando o jogo de 1-0 aos 52. O Oswaldo Henriquez. 51 ou 52? 51 minutos. 51 minutos do segundo tempo. O Oswaldo Henrique resolveu fazer resolveu chutar para dentro. Não deve ter dormido até agora, né, Zé? Gente, ele não fez isso. Eu acho que isso foi um acidente, algum chute que ele tentou tirar e a bola foi pro gol, porque é uma coisa assim, cara, inexplicável, né? Um gol contra os 51 do segundo tempo é de rachar. Foi 2 pontos ali que escapou das mãos, que já estava seguro. E teve polêmicas, porque o Goiás teve um gol anulado que criou um bafafá danado, porque parece que foi legal, mas o VAR que tá aprontando demais nesse Campeonato Brasileiro. É um espetáculo o VAR. Parece que anularam um gol, né? Parece que anularam um gol lá que seria legal, e a torcida do Goiás, inclusive, protestou bastante no estádio e nas redes sociais. O VAR, ele tem todos os recursos, né, Jânio? Câmeras, frontal, diagonal, horizontal, ou seja, ele tem todos os recursos para analisar o lance e dar a posição correta, e mesmo assim tem tido polêmica demais. Inclusive no gol do Flamengo, que deu a vitória sobre o Grêmio, foi um gol polêmico, porque a regra mudou recentemente. O cara cruzou acho que da esquerda. Se você tiver caído com o braço de apoio e essa bola tocar no braço de apoio, não é pênalti mais. Não é considerado mão. E foi o que aconteceu. O Gabigol fez o cruzamento, o zagueiro do Grêmio, na verdade o Léo Moura, que é ex-jogador do Flamengo, lateral direito, Léo Moura, ele já caído,
com o braço de apoio no chão, a bola bateu exatamente nesse braço. Ele estava apoiando o corpo no braço, né? Ele não tinha como tirar o braço, porque ele estava apoiando o corpo no braço. A bola pegou no braço. Nesse mesmo braço. Para a nova regra, não é mão, mas entanto, deu foi o VAR? Foi o VAR ou foi o árbitro? Ele não foi nem consultar o VAR. Ele deu pênalti. E lembrando que o lance foi consultado porque obrigatoriamente todo gol e todo lance de pênalti é consultado, ou seja, alguém consultou e concordou com o árbitro. Então, ou seja, errou lá em cima. A decisão do árbitro ela foi soberana, o VAR acompanhou o árbitro. Exato. Se tiver tido erro, errou os dois. Né? Então, para você ver que nem usando a tecnologia, a polêmica acaba no futebol. E nesse caso, Jânio Gomes, o torcedor de casa vai me entender que nesse caso eu ainda acho que o VAR erra mais do que o árbitro. Por quê? O árbitro tem fração de segundo para decidir se o cara está escorado no braço ou não. E ele está lá exatamente para corrigir com as câmeras para corrigir, ele tem tempo. O árbitro não tem. Sim. Né? Às vezes demora até demais, né? Às vezes demora até um lance. 5 minutos para decidir um lance. E às vezes ainda decide errado. Que foi, segundo você está comentando aí, que foi esse aí, decidiu, acompanhou a decisão do árbitro e acompanhou a decisão errada. Então, nesse caso, quando é análise do VAR para decidir, quando há erros, eu culpo mais o VAR do que até o próprio árbitro, porque o árbitro tem uma fração de segundo para decidir se vai dar, se não vai, ele não tem tempo para pensar. O VAR lá tem tempo, imagem, câmera, de todo jeito para analisar o lance e tal. Demora 5 minutos para decidir e muitas vezes decide errado. E aí o amigo que joga a bolinha, que está nos assistindo, né, do futebol amador, tem que ter um pouquinho mais de paciência com os atos. Tá vendo, se no profissional, com todo esse recurso, os caras erram, imagine no amador que de repente o cara não fez nenhum curso, tá ali amor de Deus, apitando com conhecimento que ele adquiriu durante a vida. E não tem câmera para mostrar muitas vezes. Não tem recurso, não tem segurança nem para marcar a falta, porque pode o torcedor, o próprio jogador chegar em cima dele e dar um chega para lá. Então, gente, na verdade, os amadores, eles são mais guerreiros do que os profissionais. Sem dúvida nenhuma. A verdade é essa. A gente vai ter mais tempo amanhã para falar do Campeonato Brasileiro, né? Você tem alguma coisa aí do futebol amador aí, Zé? Só a respeito dos jogos... Você vai falando, eu vou puxar uma outra informação que dos jogos de domingo que vem, né? Piauí versus Juventude Ocidental, no campo do Lindolfo às 9 horas. Isso, né? Campeonato Municipal, né? Isso, Campeonato Municipal. É os jogos de volta das quartas de finais, né? Já teve os de idas, né? Jogo Piauí e Juventude Ocidental saiu 0-0 no primeiro jogo. Aí vai ter o jogo domingo, 9 horas lá no Lindolfo, é o jogo de volta. Piauí e Juventude Ocidental. Já teve o jogo de ida, Nova Cidade ganhou do Dom Bosco de 4-0. Aí domingo que vem vai ser o jogo de volta, vai ser Nova Cidade, Dom Bosco no Lindolfo também às 11 horas, né? Vai ter o primeiro jogo 9 e o segundo jogo 11, que é Nova Cidade, Dom Bosco. Aí o jogo de ida, Arautos 3, Cruzeirinho 0, né? Que foi a semana passada. Aí vai ter o jogo de volta agora nesse fim de semana, vai ser no campo do Lopão às 9 horas, Arautos e Cruzeirinho. E teve também o jogo de ida já, Mossoró 2, Ajope 2, né? E o jogo de volta também vai ser no campo do Lopão às 11 horas domingo que vem, Ajope versus Mossoró. Então tá aí, detalhes para você do Campeonato Municipal, que está na reta final, jogos de volta das quartas de final, jogos extremamente decisivos, vale a pena, pessoal que vem acompanhando e quem não vem acompanhando, de repente dá uma passada lá no Lopão, são campos próximos ali, o Lindolfo. Lindolfo e Lopão é colado ali, né? Eu não sei se o Lindolfo é aquele outro que tem abaixo do campo gramado ou se é o próprio gramado. Tem o Isaião. Isaião é do lado de cá da Aviação e Obra. Então, lá são 3 campos, um é Lopão, que é aquele virado do fundo para o posto de gasolina, aí tem um gramado e tem o outro de baixo. Um dos dois é Lindolfo, eu não sei se é o gramado ou se é o outro. Lembrando que no fim de semana também, no sábado, tem um campeonato de veteranos, né, que a gente vai atualizar como é que está essa competição. E também vai começar a Copa Eco de futebol feminino, né? Vai ser lá no campo Gramado ali, tudo naquela região. Tudo ali, né? Na região, justamente. E lembrando também que no domingo, sabe aquele jogo que não terminou lá no ABC? A final do campeonato lá do ABC, a gente trouxe a informação ontem e eu recebi agora há pouco aqui a confirmação do Márcio Veras, que é nosso ouvinte, telespectador, e também é diretor municipal de esportes
de Cidade Ocidental, ele trouxe a informação aqui confirmando, né, a continuidade desse jogo. Depois eu quero que você explique para o nosso telespectador quando foi, em que momento o jogo terminou e por quê. Mas só trazer informação aqui, então no próximo domingo, às 15 horas, teremos a retomada, a continuidade dessa partida final, que terminou vitória parcial do Ciclone sobre o Bahia pelo placar de 1-0, mas antes desse jogo, teremos 2 amistosos, tá, Zé? Às 11 horas teremos um amistoso entre Santa Clara e América Parque, portanto, 11 horas, domingo, lá no ABC. Às 13 horas teremos mais um amistoso aqui, eu não tenho, aqui, ABC e Mesquita. Esse jogo... ABC e Mesquita às 13 horas. ABC e Mesquita no domingo às 13 horas, é isso? É exatamente. Categoria principal? Exatamente. Aqui está dizendo amistoso, tem um jogão pelo campeonato. O campeonato municipal de veterano. Isso. Porque eu já tinha. O pessoal do Mesquita tinha me passado antes que realmente esse jogo ele é geralmente nos sábados. Isso. Mas aí, em virtude da final lá, para fazer uma programação completa, eles adiaram para o domingo, porque vai jogar o Mesquita contra o ABC, que ambos está participando do veterano, né? E colocou esse jogo aí às 13 horas. Então, só para a gente organizar a informação, às 11 horas sim, aí é amistoso. Santa Clara e América Parque, 11 horas. Às 13 horas, válido pelo campeonato de veteranos, ABC e Mesquita. E aí às 15 horas teremos a continuidade da final, Ciclone, que estava vencendo o Bahia pelo placar de 1-0. Explica para quem não conhece a história por que o jogo parou naquele dia e por que ele vai ter a continuidade, Zé. Primeiro parou porque o nosso pai criador permitiu, né? Deu uma chuva lá que foi água para tudo quanto é lado. Então não tinha condições de jogo, nem de transmitir o jogo, enfim. Tomamos um banho, né? O pessoal da REC TV, todo mundo tomou um banho, tirando os equipamentos, enfim. Mas, graças a Deus, teve chuva, água é vida, né? Parou por isso, né? Segundo a arbitragem do jogo, eu consultei, diz que parou com 13 minutos e 40 segundos. Então resta 26 minutos e 20 segundos, de acordo com o tempo que eles disponibilizam, que acho que é 40 por 40, né? E recomeça com o placar de 1-0 Recomeça de 1-0 e joga mais 27 minutos, vamos supor assim, né? Então é dessa forma que vai continuar o jogo, né? 1-0 por Ciclone, vai jogar mais 27 minutos, acaba-se o tempo regulamentar e aí tem acréscimo, aí já fica a critério do juiz se dá ou não, né? Então recebemos essa informação oficial do diretor de esportes do município de Cidade Ocidental, Márcio Veras. Segundo ele, já está tudo pronto. A nossa equipe vai lá, né, para contar a história, porque a REC não conta a história pela metade, né? Vamos terminar, se Deus quiser estaremos lá domingo. Não faremos a transmissão desses últimos minutos, porque a gente estava fazendo, veio a chuva. Ao vivo faremos, não. Ao vivo não, mas a gente vai gravar e trazer. Ao vivo pela internet, YouTube, Facebook, não, mas local sim. Vai ter o trio elétrico, a gente vai fazer para quem está no campo, né, com o som local, e vai gravar também os momentos e vai trazer aqui para o programa na segunda-feira, você vai ter a oportunidade de acompanhar. É isso aí, vamos embora, Zé? 7h56. Vamos embora, dá tempo para te agradecer mais uma vez e você dar um abraço aí nos nossos amigos que nos prestigiam com essa belíssima audiência. Eu agradeço a todos que estão nos acompanhando, né? E marcar um compromisso com vocês, sabe como? Amanhã, o mesmo horário, 7 da noite, vamos estar aqui. O nosso programa está começando por volta de 7h20. Tem uns ajustes, tem umas coisas que está começando a encaixar também ainda. Estamos fazendo ainda hoje mesmo o YouTube não teve, porque está fazendo uns testes para o YouTube, então só ficou o Facebook. Mas você sabe como é que o nosso telespectador fica sabendo exatamente o horário que o programa vai começar? Você sabe como é que faz? Como é que faz? É muito simples. Você curte nosso canal no YouTube, se inscreve, lá tem um sinozinho. Você clica no sino, que aí quando der o start aqui para o nosso programa começar, o YouTube avisa. Tá vendo então como é fácil? Você fica sabendo, você não perde um segundo do programa. Você nem precisa se preocupar. O YouTube sozinho vai te avisar que a hora vai começar. Então, só é clicar naquele sinozinho vermelho, né? Exato, exatamente. Sinozinho vermelho. Então você não perde nada. Faça isso aí, conta para os seus amigos, conta para a sua sogra, né? Que fica fácil de você acompanhar a gente. Até amanhã. Um abraço, viu, Zé?
atenção, você que está ouvindo o programa, está assistindo, atenção, porque daqui a pouquinho começa o Comunica na TV com o Wagner Cubilha e tem uma bomba, atenção, o Wagner vai trazer uma bomba do que está acontecendo e do que deveria estar acontecendo também lá na Câmara Legislativa aqui de Cidade Ocidental. Fique ligado no Comunica na TV de hoje, está sensacional, está imperdível. Já aqui na REC TV. Um grande abraço e até amanhã.